Perfeito. Tá, vou seguir até uma próxima pergunta aqui, que então, se é possível, né, um profissional de nível técnico assumir todas as responsabilidades de um engenheiro. Complementando essa pergunta, eu queria já perguntar também o que um engenheiro faz que um técnico não poderia fazer? Eu queria começar, Ulisses, depois você complementa aí com o dia a dia, que eu acho que você tem uma característica bem do dia a dia, né? Você está na ponta ali, trabalhando no mercado de telecom, voltado para isso. E eu vou dizer, uma fala que você pegou de mim aí, Thales, no começo, você procura quem quando vai no hospital que está doente? Você vai procurar um médico, você jamais vai procurar um técnico de nível médio. Não estou aqui menosprezando os técnicos, tá? Eles têm ali a sua atribuição, ao seu escopo de atribuição limitado, tá? Tem ali a sua... Ao final, eles estudaram o quê? Em média de 2 anos, né? Um curso técnico. E o curso de engenharia são 5 anos, 6 anos. Não dá para comparar o conteúdo recebido por um engenheiro, né? Um curso de engenharia, curso de nível superior. Você tem que procurar um engenheiro. A gente tem que jogar esse senso comum para a sociedade. Repetindo, não estou menosprezando aqui nenhuma das profissões, mas é claro que a capacidade, até a visão mais ampla, mais holística, vamos até usar esse termo, de engenharia para tratar os assuntos daquela modalidade, no caso aqui a telecom, é muito mais amplo, tem muito mais retorno para isso, né? Eu quero comentar o seguinte, uma coisa que eu vejo acontecendo no setor da gente, que eu acho um absurdo, muitas vezes empresas de consultoria direcionando os provedores para técnico. Eu acho que isso assim, é um crime, inclusive. Tá? É um crime tanto para quem está indicando, como para o próprio técnico, que, pelo que eu conheço, o técnico, às vezes, não tem nem conhecimento realmente da responsabilidade que está assumindo. Então, por exemplo, Manuel, uma instalação de uma torre. Como é que pode um técnico assumir uma empresa que, de repente, decide instalar uma torre de 90 metros? Né? Então, o técnico ele não tem nem noção, realmente, do peso da estabilidade, né? Do que aquela torre pode ter. Ele envolve... E isso envolve questão de engenharia civil, de engenharia de telecomunicações, de engenharia elétrica para o sistema de proteção atmosférica, engenharia mecânica para a fabricação da torre, né? Tem uma série de modalidades envolvidas ali. Eu trago, né, que assim, de vez em quando eu já conversei bastante com alguns técnicos, né? E o técnico fala, não, é porque disseram que eu podia, estou lá assinando, sem saber o que é. Então, o que acontece? O provedor, ele tem aí várias consequências, né? E isso é importante assim, no mercado da gente, porque se o mercado está crescendo, eu costumo dizer que quanto maior, né, é o mercado, maior é a responsabilidade, maior o peso, né? Porque o provedor ele passa a ser alvo de uma série de questionamentos. De um cliente, quanto mais clientes, o cliente pode entrar com ação contra ele de qualquer assunto, né? De um funcionário, de um concorrente, né? De um conselho que fiscaliza mais, tá? Então, assim, a torre é um exemplo. Outro exemplo, né? Você falou aí sobre justamente a parte das telecomunicações. Existe um estudo, né, quando a gente usa radiofrequência, que é o estudo de radiação não ionizantes, né? É um estudo para comprovar que a radiação que sai da torre, os equipamentos, né, que podem estar em torres, não causa risco à saúde humana. Então, como é que um técnico ele pode fazer um cálculo desse? Como é que o técnico pode garantir que a radiação que está saindo de uma antena não vai causar risco à saúde da pessoa que está morando embaixo? Então, isso é algo que eu acho que é importante, assim, ficar bem definido para todo o setor, que o técnico não pode ser responsável técnico para a internet, porque ele não pode assumir a responsabilidade que é de engenheiro. Né? Provedor de internet, ele é um serviço de engenharia. Né? Então, assim, hoje, por exemplo, uma coisa que me deixa feliz, Manuel, como eu falei, né? Eu me formei em 2002, 2004, eu entrei no setor de provedor de internet, fui um dos primeiros, eu acho até que fui o primeiro, né? Assim, aqui na Bahia, pelo menos, né? Mas fui um dos primeiros. E hoje eu vejo, assim, provedores de internet com engenheiros como sócios, né? Provedores de internet contratando engenheiros, né? Tanto com responsável técnico, também como funcionário fixo no provedor. Então, a gente vê assim, que o setor já despertou. Agora, existem algumas pessoas que ainda ficam assim, um pouco na dúvida diante as notícias que circulam nos bastidores. Né? Então, a gente vê assim, que uma live começando aqui, essa é a importância dela. É uma live que a gente vê a público, a gente traz o conselho, né, responsável, a gente mostra realmente assim, que existem os riscos. E o provedor ele tem hoje toda a ferramenta para estar ciente realmente do que é que ele deve estar contratando. E outra coisa, Ulisses, eu gosto também de dizer sempre que é o seguinte, como engenheiro civil,
Eu vou falar do meu jeito que é mais fácil aqui de dar o exemplo para que todos entendam. Eu tenho a atribuição de fazer cálculo estrutural, projeto de estações elétricas, hidráulicas, combate a incêndio, acompanhar obras, executar obras, fazer orçamento, é muita coisa. Mas a pessoa tem que ter consciência de sua limitação. Ó, eu não faço cálculo estrutural, eu só trabalho com orçamento de obra. É o mesmo caso. Às vezes o cara trabalha com telecom, mas é voltado para a infraestrutura, não tem a condição do software, né? E aí acaba você tendo que ter essa consciência para executar o seu trabalho com ética, né? Que tanto falta nos dias de hoje. E quer ver uma coisa que é interessante, Manuel? Foi bom você falar isso, né? Porque às vezes o provedor fala assim, Ulisses, o engenheiro responsável, ele tem que fazer todos os serviços, né? Aí justamente esse exemplo que você trouxe aí, eu pergunto para eles. Eu falo, não, você tem um engenheiro responsável, que muitas vezes o engenheiro, ele pode até não saber todas as atividades, mas ele vai saber direcionar qual é o especialista. Então, muitas vezes, você vai precisar fazer, de repente, o engenheiro é de telecomunicações, mas é especialista em cálculo de esforço de coste. E aí o provedor ele precisa fazer o estudo de radiação. Aí o engenheiro vai dizer, não, quem faz esse cálculo de radiação é outro engenheiro de telecomunicações. Né? Então, o engenheiro ele tem essa condição, porque ele está no mercado, ele sabe quem é que vai estar atendendo. Não, esse trabalho agora é um cálculo estrutural de um engenheiro civil que é especialista em estrutura física. Não é isso, Manuel? Perfeito. E assim a gente tem que entender as responsabilidades dentro do empreendimento. Tem na verdade, isso passa a ser uma equipe multidisciplinar, né? Para trazer para uma realidade diferente, quando você está no seu prédio, a pessoa vai dizer, não, vou contratar ali um cara para fazer a manutenção aqui no meu edifício. Só que aí você tem que ter manutenção de ar-condicionado, manutenção de elevador, manutenção de fachada, manutenção da estrutura de concreto. Isso já pega diversas modalidades. Então, da mesma forma que na telecom, as especialidades, né? Não existe aquele cara, aquele super engenheiro. Hoje, cada dia mais, está tendo especializações, né? Está especializando mais o serviço. A gente tem que contratar todo mundo e o mercado está aí para isso, né? Eu costumo dizer também, Ulisses, de que a quantidade de... O pessoal fica muito preocupado, às vezes, com a quantidade de engenheiros que estão se formando, vai acabar o mercado, atrapalha. Muito pelo contrário, certo? A quantidade per capita de engenheiros em países desenvolvidos, aliás, nos países em geral, ela é proporcional ao índice de desenvolvimento. Quanto mais desenvolvido é o país, maior a quantidade per capita de engenheiros. O Brasil tem uma das mais baixas. A gente precisa, cada vez mais, formar engenheiros para melhorar o nível, inclusive, dos serviços prestados. Sem dúvida, Manuel, sem dúvida mesmo. E um comentário para fazer, né? Isso você pergunta ditado sobre técnico de engenheiro. Aí eu vou pegar o exemplo oposto. Aí o provedor, de forma equivocada, né, ele acha que está seguro, né, contrata um técnico, e aí tem um serviço especializado. Né? O técnico vai indicar um outro técnico, né, e que vai indicar um outro técnico. Então, o provedor, de repente, ele estuda uma fiscalização para provar quem é o responsável, por exemplo, da instalação de uma torre de 90 metros de altura. Né? Pegar um exemplo assim, que já não é mais comum. Aí ele tem um técnico, responsável técnico, junto ao CFT, que já é um erro, e aquele provedor contratou um técnico para poder dimensionar a torre dele. Então, ou seja, começa a ter erros em cascata, erro em série. E aí o provedor, quando ele vai responder para a série de erros, né, ele vai começar a ter uma série de penalizações. E isso dói no bolso, né? Muito.